Novamente, bom dia para todos. Que esta noite, que essa manhã, ela possa, com este sol maravilhoso que está fazendo na nossa cidade, com esse céu azul lindo, que nós possamos, acima de tudo, termos um sentimento de gratidão. Primeiro, por podermos ver todas essas maravilhas, sentir todas essas maravilhas, e também por podermos morar numa cidade que ainda tem tão pouco índice de violência. É uma cidade que ainda podemos gozar de uma certa paz, de um certo sossego, e possamos agradecer esta oportunidade. Esta manhã a gente vai conversar um pouco sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele foi tratado por Jesus com a finalidade de implantar, com o objetivo da implantação do reino de Deus aqui na terra. Portanto, é uma esperança para todos nós esse Sermão do Monte, além de ser uma bússola, um norte para a nossa vida, ele representa também um motivo de esperanças, principalmente nós que estamos vivendo um período conturbado de valores invertidos, de muitas violências, de muitos problemas. Todos nós temos passado por diversas provas e também expiações. Então, ele representa para nós também um motivo, uma sinalização de esperanças, porque se ele fala da implantação do reino de Deus aqui na terra, ele está falando da possibilidade que temos de transformar esse planeta. Mas veja bem, da possibilidade que temos, porque isso é um dever de todos nós. Isso não é um pode pirlim-pim-pim, algo mágico que vai acontecer no planeta Terra. Isso é um trabalho que todos nós temos que realizar através de uma mudança de comportamento, de uma perseverança nesta mudança. Ou seja, de insistirmos em sermos bons, de transformar o que há de errado dentro de nós em algo positivo, em algo que faça diferença, em algo que tenha valor real. Então, esse trabalho é um trabalho nosso, não é um trabalho mágico, não é um trabalho que a espiritualidade vai trazer pronto para a gente, mas é um trabalho de construção de cada um de nós. Principalmente, precisamos muito falar sobre os valores, desses valores que a traça e o ferrugem não corrompem, porque a hora que nós estamos vivendo é uma hora de transformação planetária. O planeta está para mudar de categoria e é urgente que a gente faça essas mudanças na nossa vida. Então, precisamos nos conscientizarmos de que essa mudança, ela vai nascer dentro dos nossos corações. É preciso que ela nasça aí. Certa vez, Mahatma Gandhi foi questionado e ele disse que se todos os livros, todos os textos sagrados da humanidade se perdessem e restasse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Para a gente ver a importância que tem o Sermão do Monte no nosso contexto existencial. Ele é uma verdadeira bússola, um verdadeiro norte moral para nós nos localizarmos, nos direcionarmos, direcionar a nossa vida moral. Ali contém, no Sermão do Monte, todos os ensinamentos morais necessários para a nossa transformação, para a nossa vivência. E é importante nós lembrarmos que nós precisamos, com urgência, conforme foi colocada a mensagem de abertura, não só nos informarmos sobre as questões, sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É urgente colocar esses ensinamentos em prática. Nós sabemos que é a parte mais difícil, é colocar em prática. Principalmente com aqueles que nós já temos dificuldades e que estão a caminho. O Sermão do Monte, ele foi tratado nos 3 evangelhos sinóticos. Desculpa. Mas, quando a gente começa a ler o Sermão do Monte em Mateus, Mateus vai dizer que Jesus subia ao monte. Já quando nós vamos olhar o Sermão do Monte
na visão, na narrativa de Lucas, ele vai dizer que Jesus desceu a um lugar plano. Inicialmente, parece que há entre os evangelistas uma contradição, porque um diz que Jesus subia, o outro diz que Jesus descia. Mas, na verdade, nós precisamos refletir sobre essas colocações, que são colocações, em geral, mais culturais e mais simbólicas, na verdade, muito mais simbólica do que representa uma localização geográfica. Nós precisamos refletir que, se em Mateus, simbolicamente diz que Jesus subiu ao monte, é uma reflexão que nós precisamos fazer que, quando nós estivermos subindo essa montanha, porque esta é a proposta do Sermão do Monte, subir, porque só nos colocando numa posição mais elevada é que poderemos ter uma visão da vida mais abrangente e com mais profundidade, porque quanto mais subimos, mais podemos ver com profundidade o horizonte, e com mais também abrangência o que está mais adiante. Mateus nos deixa uma reflexão que essa subida, que é tão importante para todos nós, para que nós possamos ter uma visão de mundo e nossa própria visão possa se mudar a respeito do que nós somos na realidade, que somos espíritos imortais, mas ele também nos leva a uma reflexão que, enquanto nós estivermos subindo essa montanha, que jamais venhamos a esquecer daqueles que se encontram na retaguarda. Porque se é importante subir, a lei de progresso também nos diz que é o nosso dever olhar por aqueles que se encontram na retaguarda. Por isso Jesus disse que muito seria cobrado a quem muito foi dado, porque a quem muito foi dado tem a possibilidade de multiplicar aquilo que ele recebeu e também de ajudar aqueles que têm uma compreensão menos dilatada da vida. É nosso dever para com aqueles que têm uma compreensão menos dilatada, nós estendermos as nossas mãos e também ampliarmos a nossa compreensão em relação a isso e também ampliarmos a nossa misericórdia em relação aos defeitos e às dificuldades daqueles que estão ao nosso caminho. Então, nós também podemos levar uma reflexão que aquele que sobe a montanha, ele deixa para trás, numa visão do homem integral, como preconiza Joana de Ângeles, ele deixa para trás um pouco daquela consciência egóica dele, aonde nasce o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade. Então, subir também significa se despojar, se aproximar do eu superior, ou do self, como diz Joana de Ângeles, numa linguagem junguiana, e, portanto, nos despojarmos, nos afastarmos do orgulho e do egoísmo que nos deixam acorrentados aos ciclos reencarnatórios de dor. Mas se em Mateus ele diz que Jesus descia, nós também podemos fazer uma reflexão que muitas vezes na nossa vida nós precisamos descer um pouco, como fez o samaritano ao descer do cavalo. Descer para quê? Para auxiliar aquele que vem na retaguarda. Não descer moralmente, mas descer para chegar ao nível de compreensão, de entendimento do outro, para poder auxiliar o outro. E se nós ficarmos muito acima, vai ser difícil no nosso linguajar, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, nós nos fazermos entender para aquele que está na retaguarda. Mas não podemos esquecer que se nós precisarmos descer um pouco para auxiliar aquele que se encontra na retaguarda, descer não significa chafurdar o pé na lama. Isso também é uma reflexão. Jesus, então, ele faz a abertura do Sermão do Monte, ele abre o Sermão do Monte, que é extenso, repleto de ensinamentos, de conhecimentos necessários para todos nós. Ele vai abrir com as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança, ela significa, dentre outras coisas, ela significa em marcha. Então, significa se colocar em movimento. Já é uma nova reflexão para todos nós. Mostrar que nós precisamos sair da onde?
da nossa zona de conforto, daquilo que nos é tão conhecido. E que muitas vezes a gente permanece ali ancorados uma encarnação inteira. E essa âncora, muitas vezes, é ela que nos faz perder toda a nossa encarnação. Então precisamos sair dos nossos limites de segurança, da nossa zona de conforto, avançarmos dentro de nós mesmos, no sentido, na direção de trabalhar, de nos conhecer. Quem nós somos verdadeiramente? Qual o sentimento que habita dentro de nós, em cada contato, em cada relação humana? Isso é que é importante. Por que meu coração, ele bate de uma forma quando eu encontro A e bate de outra forma quando eu encontro B? E que sentimento é esse que faz o meu coração bater diferente? Para que eu possa me conhecer, entender qual sentimento real, naquele instante, eu estou tendo pelo próximo. E se esse sentimento, ele é um sentimento bom, ou ele é um sentimento negativo, que possa me prejudicar e prejudicar o outro. No sentido e no entendimento que um sentimento negativo que eu tenho, a primeira pessoa que é perturbada, que é desequilibrada por esse sentimento, sou eu mesma. E secundariamente, pode ser o outro ou não. Porque nós sabemos que se o outro não estiver naquela sintonia que eu estou, ele não vai receber a negatividade dos meus pensamentos nem dos meus sentimentos. Então essa deve ser a minha reflexão, porque eu estou em marcha, mas a marcha é um movimento interno do ser humano. É esse movimento de autoconhecimento, de entender quem eu sou, o que eu sinto, por que eu sinto isso, e por que e para que eu me comporto dessa maneira. Essa deve ser a nossa reflexão. O que eu sinto, por que eu sinto e para que me serve esse sentimento. Ele me eleva ou ele me rebaixa? E fazermos uma transformação real. Então essa marcha, esse movimento que foi inicialmente já uma proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi as bem-aventuranças, é uma marcha, é um movimento totalmente interno. Até porque nós sabemos que as mudanças reais são aquelas que ocorrem dentro da pessoa e não o que ocorre externamente à pessoa. É o que está dentro de nós que verdadeiramente nos movimenta, que dirige a nossa vida e, ao mesmo tempo, atinge ao mundo externo. Isso sim, é real, é verdadeiro. Então a primeira proposta é essa, é uma movimentação interior. Ele começa a sua primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. E justamente o Sermão do Monte está falando do quê? Da implantação desse reino dos céus, desse reino de Deus, aqui, nessa dimensão material. E ele diz que são aos pobres de espíritos que herdarão esse reino. Esse reino que a gente sabe que é um reino interno, não é algo geograficamente possível de ser encontrado externamente. Não é algo externo, é algo interno, o reino dos céus. Então ele diz que o reino dos céus pertencerá àquele que verdadeiramente trabalhará por ele e terá méritos para poder granjeá-lo. E quem são esses? Os pobres de espíritos, que são quem? Aqueles que já desenvolveram dentro de si próprios a humildade. Então ele abre o Sermão do Monte, não é por um acaso, com uma virtude basilar, uma virtude que é a chave que vai abrir todas as portas para nós encontrarmos as outras virtudes. E por quê? Vamos seguir uma linha de reflexão e de raciocínio. Nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, conforme questão 115. Então, nós precisamos, para sair dessa simplicidade e ignorância, nos desenvolvermos, precisamos aprender tanto a nível intelectual quanto a nível moral, que são as duas asas que nos permitirão grandes voos na direção da liberdade, da felicidade relativa,
que é uma proposta, que é uma promessa de Deus para todos nós. Então nós precisamos de aprendizado. A pessoa que é o contrário da humildade, que seria o orgulhoso, ele não se permite a abertura do aprendizado. Por quê? Porque o orgulhoso é aquela pessoa cheia de si próprio. Ele acha que ele não veio receber nada, que ele veio tão somente ensinar as pessoas. Então Jesus já abre o Sermão do Monte mostrando que a nossa condição é de eternos aprendizes. E é verdade, porque se formos criados por Deus simples e ignorantes, a nossa condição é de aprendizado. É bem verdade que ora aprendemos, mas que ora também ensinamos. É verdade, porque a gente não falou que a lei de progresso, quando nós falamos da subida e da descida do monte, ela preconiza que aquele que andou um pouco mais deve ajudar, auxiliar o que está na retaguarda. Então é claro que na vida tem que haver a troca. Mas para haver essa troca, dar e receber, tem que ter a virtude basilar, que é a humildade. Tem que ter a virtude basilar da humildade. Senão eu só vou querer dar e não vou querer receber. E para que eu possa evoluir, eu preciso dessa via, dessa liberdade de ir e de vir, de dar e de receber. Isso é liberdade. Então Jesus abre com essa virtude basilar, humildade, uma palavra que significa reconhecimento. Novamente nos exortando a um processo dinâmico de conhecer-se. Por quê? Porque se reconhecer, humildade é reconhecimento, é repetição. Então é um processo contínuo, dinâmico, de olhar para si mesmo o tempo todo. Mostrando que primeiramente precisamos nos conhecer, nos explorar, saber quem somos, fazer a nossa reforma íntima, porque também não adianta só eu saber quem eu sou, como eu sou, se eu não tenho pretensões de mudar, de sair dessa zona de conforto. Se eu não sair dessa zona de conforto, eu não vou estar em marcha, eu vou estar paralisada, vou estar estagnada dentro de um único processo. Então, a proposta é reconhecimento, reforçando que a humildade é a virtude basilar. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, ao nascer, ao vir a humanidade, ele já deu para nós uma lição de humildade, porque ele foi colocado numa manjedoura, símbolo de humildade. Nasceu simplesmente. Então ele mostra para a gente, ele dá a chave para nosso aprendizado espiritual, que é a virtude humildade. Mas as bem-aventuranças, elas continuam, são etapas do nosso processo. Uma vez eu conseguindo desenvolver, trabalhar, entrar nesse processo de humildade, que é um processo que a gente sabe que lentamente nós vamos trabalhando a nossa humildade, vamos saindo do orgulho, que é uma das chagas da humanidade. Ele sabe que isso é um processo, nós precisamos de tempo para ir saindo desse processo do orgulho. Ele então lança a segunda bem-aventuranças, falando assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Colocando, mostrando para nós que a dor é um mecanismo evolutivo. Não é o único, mas é um dos mecanismos evolutivos. Que hoje nós temos um conhecimento mais abrangente, mais claro. Nós sabemos que nós somos regidos por dois mecanismos de evolução. Um é a chamada dor, que é a expiação, e a outra chamada o amor, que é a aprovação. Esses dois mecanismos regulam os nossos processos de evolução. E nós sabemos quando a irmã dor nos visita, o que ela quer não é promover em nós uma punição, mas sim o que ela quer com a sua visita é promover em nós um processo de crescimento interior, que para acontecer com a visita dessa irmã dor, ela tem que começar a ter primeira etapa desse processo. É a aceitação da irmã dor na nossa vida. Porque enquanto a gente reluta, não aceitando a dor como uma visitante que veio nos ensinar, enquanto a gente reluta, reage, não aceita a sua visita, nós entramos num processo de revolta. E a revolta transforma a dor em sofrimento.
O sofrimento é quando a dor cronifica dentro de nós. É quando ela fica fazendo parte constante do nosso viver. Então a dor visita não com a intenção de nós a transformá-la em sofrimento, mas sim de transformá-la em experiência, através de um processo que, primeira etapa, é a aceitação, porque é a compreensão de que ela veio ensinar. O segundo passo, depois de aceitar a visita dela, dessa aceitação, é absorver aqueles conhecimentos através de uma segunda etapa chamada resignação. Dar um novo sentido e uma nova direção à minha dor. Dar uma nova direção à dor. É transformar aquela dor numa experiência. Joana de Ângeles, no seu livro Amor, Imbatível Amor, ela nos relata que, quando a dor não é convertida em experiência, ela se transforma em masoquismo. É o que nós falamos. Quando a dor não é convertida em experiência, ela se cronifica dentro de nós. Ela vai se transformar em sofrimento. Então, a segunda etapa, Jesus mostra que todos aqueles que choram com a aceitação, a busca da aceitação da irmã dor, em transformar a dor num processo de resignação para chegar a um processo de experiências, que todos eles serão consolados. É bem verdade. Aliás, todos nós somos consolados, sempre na nossa dor. Porém, só seremos bem-aventurados se compreendermos o mecanismo da dor na nossa vida. Não como uma punição, mas sim como uma possibilidade de crescimento intelectual e espiritual. E aí Jesus continua nessa marcha, porque nós precisamos subir no monte, porque quanto mais subirmos, mais abrangente será a nossa visão em relação à vida, mais abrangente será a nossa visão em relação a nós mesmos, quem nós somos, o que temos feito da nossa vida, para onde nós estamos direcionando a nossa vida que é tão preciosa. E ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando ele fala da mansuetude, para a gente ser manso, nós temos que começar a trabalhar dentro de nós o autocontrole. Como trabalhar o autocontrole? Isso também está nesse mesmo capítulo, Bem-aventurados os mansos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar que para nós começarmos a trabalhar esse ser manso, essa mansuetude dentro de nós vamos precisar desenvolver duas virtudes necessárias para esse processo. Uma chama-se obediência e a outra chama-se resignação. Em que os espíritos, ao falarem sobre essas duas virtudes básicas para eu me transformar numa pessoa mansa, eles começam a falar da seguinte maneira, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Bem como eles nos informam também, dentro desse processo de entendimento e de reflexão, que os orgulhosos não são obedientes, assim como as pessoas que se vitimizam, os vítimas, não são resignados. E aí a gente vai seguindo nossa reflexão. Por que o orgulhoso, ele não é uma pessoa obediente? Como nós vimos anteriormente, ele não é obediente porque ele é cheio de si próprio. Ele acha que ele é a representação da verdade, que a verdade está sempre com ele, que todos os seus pontos de vista, todas as suas colocações deveriam ser seguidas pelas pessoas, deveriam representar na vida das pessoas verdades absolutas. Isso é muito importante a gente refletir, porque quantas vezes as nossas brigas, as nossas discussões familiares, ou nas nossas discussões na vida de sociedade, elas não aparecem, elas não surgem, elas não dão nascimento, justamente porque nós queremos impor as nossas opiniões, as nossas verdades, os nossos pontos de vista, porque nós achamos que eles representam as verdades absolutas. E queremos impor a qualquer preço, sem permitir que também o outro possa opinar, ou sem permitir, sem nos dar a permissão de também sentirmos a opinião do outro. Se a gente não se permite também entender ou vivenciar um pouco a posição do outro, como eu pretendo crescer espiritualmente e emocionalmente?
Porque o crescimento emocional é exatamente isso. É você se permitir sentir um pouco as verdades, a vida do outro, a opinião do outro. É o que muitas vezes a gente também chama de empatia, sentir com o outro. Então, a gente já vai vendo que o orgulhoso, ele começa a perder uma série de possibilidades. E as possibilidades maiores que ele vai perder é justamente, ele começa a abrir mão do seu desenvolvimento psicológico, da sua maturidade psicológica, mas também da sua maturidade espiritual, que ele está sempre querendo impor. Ele não permite em momento nenhum sentir, vivenciar com outro uma experiência. Eles falam também para nós que o vítima não é resignado. É bem verdade que muitas vezes a gente tem uma postura de vitimização dentro da sociedade. E todas as vezes que a gente se vitimiza, a gente está tentando a qualquer preço se isentar de um comportamento, de uma relação que está em conflito, se isentar 100% de toda a responsabilidade daquilo ali ter dado errado, ou daquilo ter surgido daquela relação um conflito. Mas, se nós espíritas, que sabemos que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, portanto que não sabemos tudo, e que também, fazendo uma casadinha com o livro dos Espíritos, que nós somos espíritos imperfeitos, nós já vamos chegando a uma reflexão que aqui, nessa dimensão que vivemos, na condição de espíritos imperfeitos, que somos quase todos nós, numa vida de relação, num conflito que possa haver dentro dessa relação, é impossível que eu esteja isenta de responsabilidade 100%. Então essa deve ser a nossa reflexão. Qual é a minha parte, a minha responsabilidade dentro do surgimento desse conflito existencial entre eu e esta outra pessoa? Isso deveria ser a nossa pergunta, ao invés de nós adotarmos um comportamento de vítima. Portanto, nessa passagem, então, o Evangelho trabalha com a gente para nós desenvolver uma mansuetude dentro de nós, é preciso desenvolver a obediência e a resignação. Então Jesus continua subindo no monte, A proposta é a subida, é a ascensão espiritual, que requer tantos conhecimentos como também maturidade emocional. E ele vai falar: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos. Então, ele está falando da retidão, do reto agir. Mas como eu agir corretamente? Como viver esse reto agir? E aí nós vamos buscar novamente as questões do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 17, que vai estar informando para nós sobre o dever. Esse dever que está sendo muito esquecido na nossa sociedade. Não é o dever de casa que a professora passa para a gente fazer, mas é o dever que a vida passa todos os dias para a gente fazer na nossa vida de casa, na nossa vida de sociedade. Que dever é esse? É o dever do respeito. Porque o dever, ele é composto de direitos e obrigações. Nós estamos vivendo um período que nós chamamos de inversão de valores, em que a gente só sabe gritar nas vidas de relação a questão dos nossos direitos. Mas nós estamos esquecendo que para todo direito que eu adquiro, eu também adquiro, junto com esse direito, a responsabilidade, a obrigação dele. Porque é isso que está faltando na sociedade, entender que toda ação que eu tenho tem uma reação. Porque é da lei de Deus, a lei de ação e de reação. Tudo que eu faço não tem uma consequência? Tudo que eu faço tem uma consequência. Então, toda vez que eu exerço o meu livre-arbítrio, que eu exerço um direito de comportamento, eu tenho que saber que esse comportamento que eu estou exercendo, ele também, em contrapartida, ele me dá uma obrigação. Então, nada que eu faça socialmente, nada que eu faça em relação à vida e também em relação ao outro, eu vou ter que responder, porque tudo que eu faço eu vou ter que responder. Porque assim as leis divinas funcionam. O Livro dos Espíritos diz que as leis morais, elas visam estabelecer a relação do homem com ele mesmo,
A relação do homem com o próximo. E a relação do homem com Deus. Então, tudo que eu faço, aquilo vai ter uma resposta, uma contrapartida em relação a mim mesma. Então, aquilo que eu faço, se for, por exemplo, negativo, vai ter uma repercussão negativa em cima de mim mesma. Como eu falei para vocês, quando eu emito um pensamento negativo, a primeira pessoa, o primeiro ser que vai se ressentir dessa negatividade sou eu mesma. Então tá aí a relação minha comigo mesma. E aquilo que eu faço não para só em mim, porque o meu comportamento negativo parece que muitas vezes ele fica só em relação a mim. Não. Se nós formos chamados a viver em sociedade, o meu comportamento também esbarra com as outras pessoas, ainda que indiretamente. Então, por mais que pareça que os meus atos negativos, eles possam atingir tão somente a mim mesmo, isso não é verdade. Tem uma repercussão, ainda que for menor no outro, mas tem também. E se repercute em mim, e repercute ainda que um pouco, respinga ainda que pouco no outro, repercute o quê? Numa sociedade inteira. Então, cada vez que eu cometo um erro, eu estou errando em relação a mim, em relação ao próximo e em relação às leis de Deus. Então, essa é uma reflexão urgente que nós precisamos fazer. Essa sede de justiça que nós devemos ter, nós devemos temer tão somente ao mal que habita dentro de nós. Se nós conseguirmos trabalhar essa questão da justiça dentro de nós viveremos sob um contexto mais de equidade, que é o que nós precisamos ter. A justiça tem que abranger a equidade, que seria como se fosse uma adaptação das leis, dos direitos, para que eles possam chegar a todos verdadeiramente iguais. Por isso que Jesus falou muito sobre equidade. Ele diz, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Essa subida na montanha, que é uma reflexão que a gente está fazendo, ela continua através do Sermão do Monte, que é só uma abertura, é um chamamento de virtudes para todos nós. É também uma proposta que ele faz, porque as bem-aventuranças, elas são todas regulamentadas pela lei de ação e reação. Vamos ler a próxima. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso não é ação e reação? Se eu sou misericordioso, o que em contrapartida eu vou ter? Misericórdia. Mas o que é ser misericordioso? A palavra misericórdia, ela fala de nós termos compaixão das misérias alheias. Isso é misericórdia. Mas sempre quando eu falo da misericórdia, eu faço uma reflexão que possa nos levar a uma introspecção. Melhor do que entendermos das misérias dos outros, que é fácil, porque quando a gente conhece uma pessoa, rapidamente a gente detecta um defeito nela, seria, para começar esse processo de desenvolvimento da misericórdia, fazer um caminho totalmente inverso. Olhar para dentro de mim mesma. Eu tenho misérias? Eu tenho defeitos? E aí, eu listar esses defeitos. Porque são os nossos defeitos, eles representam os nossos defeitos, as misérias que carregamos. E são essas misérias que carregamos que vamos fazer com que nós venhamos a precisar da misericórdia dos outros. Inverter a proposta. Porque muitas vezes a gente acha que ser misericordioso é fazer um favor ao outro. Ou muitas vezes a gente acha que a misericórdia é tolerar o outro, ou seja, engolir o outro a seco. Mas não é essa a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. A proposta de nosso Senhor Jesus Cristo é abrir um pouco mais, estender um pouco mais, ampliar um pouco mais a nossa compreensão do outro. Mas para nós compreendermos com mais abrangência quem é o outro, nós precisamos, inicialmente, compreender com mais abrangência e profundidade quem somos. Porque se nós soubermos quem somos,
Se nós entendermos as nossas dificuldades evolutivas, as nossas dificuldades de lidar com aquilo que é diferente, automaticamente nós vamos compreender e entender o quanto que é difícil também para o outro modificar-se. Então, é uma proposta de abertura de entendimento do outro nas vidas de relação. Porque as bem-aventuranças vão tratar de relações. Porque se ela trata de lei, de ação e reação, ela está trabalhando com as questões das relações humanas. Porque as relações humanas são reguladas pelas leis de causa e efeito, pelas leis de ação e reação. Então é uma proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, essa abertura, mas primeiro reconhecer dentro de nós, para reconhecer qual é a virtude que eu tenho que ter basilar. Agora uma pergunta para ver se vocês estão acordados. Começa com H, olha que facilidade. Humildade. Então, para eu reconhecer as minhas misérias, eu vou precisar ter muita humildade. Porque reconhecer, verificar dentro de si próprio um defeito, é preciso muita coragem. É muita coragem. É preciso muita coragem para saber quem nós somos na realidade. É claro que dentro desse processo de reconhecimento, faz parte que a nossa humildade, para ela ser bem desenvolvida, não haver sabotagem, que nesse processo de reconhecimento nosso, nós possamos reconhecer o que é positivo dentro de nós e também aquilo que é negativo dentro de nós. Mas por que eu tenho que conhecer as minhas conquistas, as minhas virtudes, as coisas boas dentro de mim? Porque são com essas coisas boas que nós temos, são elas que são ferramentas para eu poder trabalhar com os meus defeitos, com as minhas dificuldades. São elas que vão me dar força e perseverança para a minha transformação pessoal. São elas que vão me dar força, perseverança e entendimento para lidar com as dificuldades dos outros. E isso é misericórdia, ter misericórdia. Jesus, então, avança, vai avançando dentro do Sermão do Monte, que nós estamos hoje fazendo as nossas primeiras reflexões. Ele entra numa outra bem-aventurança, que ele fala assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nesse instante, nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca uma condição para ver Deus. Ver no sentido de sentir, de compreender Deus, que é o coração nosso estar limpo. Por isso eu disse no início para vocês que é muito importante na nossa vida de relação, quando eu falo relação, uma relação abrangente, família, sociedade, trabalho, instituição religiosa. É muito importante nós perguntarmos que sentimento eu nutro por essa pessoa. Como ela faz bater o meu coração? Em que compasso que ela me faz bater o meu coração? O do amor ou da antipatia? O do amor ou da simpatia? O do amor e da compreensão? Ou do amor ou da incompreensão? É importante eu perguntar sobre isso. Porque é o que habita no nosso coração, são os nossos sentimentos que nos dirigem, muito mais do que pela nossa razão. São os nossos sentimentos que nos dirigem. Se meu coração está cheio de sentimentos impuros, como a raiva, a mágoa, a incompreensão, a impaciência, a intolerância, a vitimização, o orgulho, a inveja, o egoísmo, isso tudo vai me impedir de sentir a presença divina dentro de mim, de perceber a presença divina dentro de mim e fora de mim. O que é uma realidade, porque Deus, pela sua onipresença, Ele está dentro de cada um de nós e fora de cada um de nós. Então é uma bem-aventurança que faz uma proposta tanto de encontro com o Pai, de religar-nos ao Pai, porque é através de um coração puro que nós vamos poder nos religar a Deus, mas também é uma bem-aventurança que nos faz a proposta de estarmos tão limpos, com o coração tão limpo, que não só nós vamos sentir a presença divina, mas que vamos estar tão limpos que vamos poder também
refletir a presença divina nas nossas relações. Assim como fez o Mestre Jesus. Aqueles que tiveram a oportunidade de encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui esteve conosco, teve a oportunidade não só de estar com Ele, com os seus ensinamentos, mas de sentir toda a ressonância, todo o reflexo da lei e do amor de Deus na sua direção. Porque nosso Senhor Jesus Cristo vivia as leis divinas e vive as leis divinas. As leis divinas, desculpa. Ele reflete o amor, a bondade e a misericórdia do nosso Pai para com todos nós. Então que o nosso coração possa entrar num processo de limpeza, uma faxina que só nós poderemos executar. Ninguém pode limpar o meu coração. Só quem pode limpar meu coração sou eu mesmo. E é uma grande oportunidade nós estarmos na nossa vida de relação, nos relacionarmos, porque é na vida de relação que nós vamos ter a oportunidade do desenvolvimento das virtudes tão necessárias para nós podermos viver e encontrar o reino dos céus e implantá-lo aqui na terra. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua no seu processo de bem-aventuranças, que é a marcha, que é essa movimentação de progresso, um progresso que ascende todos nós, que nos leva para cima, para uma visão mais ampla, um entendimento mais avançado da vida, do que nós viemos fazer aqui nessa terra. Com certeza a gente não veio só trabalhar, com certeza a gente não veio só ganhar dinheiro, a gente não veio comer só, não veio só se divertir. Com certeza a gente veio aqui para muito mais do que tudo isso. Porque tudo isso é passageiro, tudo isso é transitório. E o que nós vamos levar quando nós partirmos dessa dimensão para outra? Como irá a nossa bagagem? Nós iremos de mala cheia ou de mala vazia? Porque nós só podemos levar daqui para a vida espiritual os valores que a traça e ferrugem não corrompem. O resto fica tudo para trás. Todo o meu esforço em trabalhar para acumular dinheiro, o dinheiro vai ficar. A posição social vai ficar. Os bens materiais vão ficar. E esse próprio corpo que muitas vezes e muitos cultuam, também vai ficar. Ele continua: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Diferente essa bem-aventurança quando ele fala dos bem-aventurados dos brandos e pacíficos. Por quê? Ali nós estávamos em processo de pacificar o nosso coração. Em processo de trabalhar aquele homem velho com aquela consciência egóica, onde alberga ainda tanto o orgulho e o egoísmo. O pacificador é aquele que já implantou a paz dentro de si próprio. É aquele que já não está tão em guerra no seu mundo interior. Ele já conseguiu se despojar de grande parte do seu orgulho e do seu egoísmo. Já não é mais o orgulho e o egoísmo que direciona a vida dele, mas sim a humildade, a caridade, o amor ao próximo. E por isso agora ele é pacificador. Ele é pacificador porque ele leva paz. Ele pode levar paz, porque ele já tem paz dentro de si, nos levando a um processo de reflexão que nós só podemos dar aquilo que trabalhamos para obter. Aquilo que trabalhamos, sim, temos dentro de nós. Se eu almejo a paz, se eu almejo um mundo melhor, tenho que ser eu, a pessoa que vou ser melhor. Tenho que viver tudo aquilo que eu idealizo que o outro faça comigo, que viva em relação a mim. Então, nos mostrando que a responsabilidade do início de toda a transformação é um início interior, porque o pacificador, ele é o servidor de Jesus. E nós precisamos compreender, nós que nos intitulamos cristãos, que ser cristão é ser servidor. Nós não viemos aqui para sermos servidos. Nós viemos aqui para servir. Servir. Servirmos de pontes nas relações difíceis. Servirmos de pontes para aqueles que só vêm ao abismo do nada, da depressão, da loucura, da desesperança. Servirmos de pontes aonde há desuniões. Servirmos de pontes de amor com aqueles que ainda não nutrem o mesmo sentimento entre nós. Sermos homens pontes. Estamos sempre ligando
um lugar ao outro, um irmão ao outro, e nós, àqueles que nós temos as nossas dificuldades. E aí ele continua, ele vai seguindo, e ele fala: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sempre falando do reino dos céus, sempre falando de uma consequência, de algo que, se nós trabalharmos para obtermos, nós receberemos algo em troca. E a verdade é a vida. Então ele diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ele está exortando dentro de nós sermos fiéis, termos dentro do nosso coração fidelidade. Fidelidade. E aí nos leva a uma reflexão. Nós somos fiéis ao amor do nosso Pai? Nós somos fiéis aos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos? Essa fidelidade que nós precisamos começar a buscar. E ele fala também dessa fidelidade que também representa para nós uma perseverança. Porque ser fiel a uma lei, a um ensinamento, ser fiel ao amor, é perseverar nessa sociedade. É ser bom apesar de. É ser bom sem esperar que o outro seja bom para conosco. É ser bom na consciência de que ser bom faz muito bem para todos nós. Faz bem para mim ser bom. Mesmo quando o outro não é receptivo. Mesmo quando o outro não deseja ser bom em momento nenhum. É ao mesmo tempo viver um desafio, porque isso é um desafio. Mas são os desafios que verdadeiramente promovem a nossa evolução. São os desafios que nos elevam. São os desafios que vão fazer com que cada um de nós possamos evoluir, possamos crescer tanto espiritualmente como emocionalmente. Finalmente, Jesus então termina as bem-aventuranças, que é só uma abertura para nós começarmos a entender o que representa o Sermão do Monte. E ele vai falar: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É uma verdadeira exortação à resistência. Resistir. Ser bom, viver no bem, praticar o bem, mesmo em meio aos maus, que é o que a gente vive. Nós moramos num planeta de provas e expiações, que ainda predomina o mal, ainda. Mas já há tantas pessoas fazendo coisas boas por aí, também precisamos dilatar a nossa visão. Há muitas pessoas dando as suas vidas para o bem comum. Então é um pedido de resistência, que possamos resistir nos nossos propósitos, fortalecer o nosso mundo interior, fortalecer a nossa vontade que anda muito fraca. Nós todo dia temos uma vontade imensa de viver os ensinamentos de Jesus. Mas somos arrastados ainda pelas nossas inferioridades, pelos nossos vícios, pelos nossos instintos. E é isso que a gente deveria perguntar. Se eu tenho tanta vontade de seguir o Mestre, o que está promovendo em mim essa dificuldade? O que está sendo a barreira para eu poder viver os ensinamentos de Jesus? E ter coragem de não responsabilizar os outros. Porque muita gente fala assim: eu não posso viver como Jesus ensinou, porque o outro não me dá paz. Mas o outro não tem que te dar paz. Porque a paz é uma conquista pessoal. Ela não é algo que eu possa ir num lugar e comprar. Porque as virtudes, elas são adquiridas por méritos, ou seja, elas são adquiridas por trabalho. E é essa a proposta das bem-aventuranças. De nós trabalharmos tudo aquilo que nós desejamos para o mundo, tudo aquilo que nós desejamos ter no nosso mundo interior. Trabalharmos para fazer acontecer. Acontecer primeiro dentro de nós e depois fora de nós. Até porque nós sabemos que os exemplos arrastam muito mais do que as palavras. A própria mensagem de abertura falou: não adianta proferir, é preciso vivenciar aquilo que já aprendeu. Não adianta se informar quanto àqueles ensinamentos que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos. É preciso com urgência tentar viver isso. É preciso com urgência. É fácil? Não.
A última bem-aventurança diz isso. É preciso muita resistência. É preciso muita força de vontade para viver isso. É preciso muita aceitação diante da dor. É preciso muita resignação diante da dor para que essa experiência negativa se converta numa experiência libertadora. Porque essa é a proposta. Transformar tudo aquilo que é motivo de dor na nossa vida. Transformar a dor em experiência. Transformar a dor em libertação. Mas para isso é preciso que cada um de nós aqui venhamos, nos proponhamos, venhamos nos propor de verdade, propor. Que possamos propor a nós mesmos essa oportunidade. Que possamos nós nos transformar. Então essa manhã foi só uma conversa do início do Sermão do Monte, que é muito mais abrangente do que tudo isso. Faremos outras reflexões com o restante de todo o Sermão do Monte, que tem lá todas as virtudes que nós precisamos, todos os conteúdos morais que nós precisamos para fazer a nossa transformação. E a transformação é urgente, porque se queremos ser felizes como está destinados a todos nós, a questão 115 diz que fomos criados por Deus simples e ignorantes, com a fatalidade da felicidade relativa. Então, é uma possibilidade para todos nós. Basta tão somente nós começarmos esse trabalho interno e exercermos na vida de relação, que é onde nós podemos praticar esses ensinamentos. Muito obrigado, um bom dia para todos.